Foi em 1900 e foi a única edição dos Jogos Olímpicos em que houveram animais para serem atirados. Que eles não atiravam os animais. É verdade, eles não jogavam os animais. Voa, canarinho, voa. E aí, amigos do esporte, beleza? Eu sou o Rafael Simões e você está no Joyce Bet. De tempos em tempos, os melhores atletas se reúnem em uma cidade para celebrar o esporte. Os Jogos Olímpicos são um dos principais eventos da humanidade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as curiosidades dos Jogos Olímpicos. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nós vamos colocar aqui os cards com os vídeos anteriores, para que você possa assistir ou agora ou a hora que você quiser. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like. Deixe também o seu comentário, que ele é muito importante pra gente. Bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, os Jogos Olímpicos eles começam na Grécia Antiga por volta do ano de 776 a.C., na cidade de Olímpia. Esses jogos eles eram marcados de 4 em 4 anos com o intuito de celebrar os deuses do Olimpo, por isso a cidade de Olímpia. Os vencedores recebiam o que era uma coroa de ramos de oliveira na frente do templo de Zeus. Haviam algumas leis que eram extremamente importantes durante os Jogos Olímpicos. Havia uma lei chamada Armistício Sagrado. Essa era uma lei que os helenos respeitavam bastante. Por quê? Porque era uma lei que permitia que eles passassem pelas cidades, mesmo em tempos de guerra, de maneira segura, para que pudessem celebrar os Jogos Olímpicos. Tô ficando tenso. E aqui vai uma das primeiras curiosidades do vídeo. Sabe aquele filme 300 de Esparta? Então, aquela batalha, não exatamente daquele jeito, aconteceu de fato. Isso foi por volta do ano de 480 a.C. E às vésperas dessa batalha, os helenos estavam reunidos para os Jogos Olímpicos. Em 394 d.C., o imperador Teodósio I acabou com as festas pagãs. Isso inclui os Jogos Olímpicos. Muitos séculos depois, ainda guiado pelo espírito olímpico, o Pierre de Frédéric, mais conhecido pelo seu título que é Barão de Coubertin, conseguiu realizar o seu sonho de recriar os Jogos Olímpicos. Isso se deu no ano de 1986 na cidade de Atenas, na Grécia. Essa foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, como a gente chama hoje de Jogos Olímpicos de Verão. Tiveram 14 participantes no evento e nessa época a medalha era um pouco diferente do que a gente conhece hoje. Naquele tempo, o primeiro lugar recebia uma medalha de prata e o segundo lugar uma medalha de bronze. Ambos recebiam o diploma olímpico. Apenas no ano de 1900 em Paris é que nós temos pela primeira vez o sistema de medalhas como ele é hoje, sendo o primeiro ouro, o segundo prata e o terceiro bronze. Nessa Olimpíada também acontece outra curiosidade, que é o formato da medalha. Todas elas têm um formato redondo ou ovalado. Nessa edição foi a única a ter o formato retangular. Falamos de algumas curiosidades, das histórias, de como surgiram os Jogos Olímpicos. Vamos falar agora de algumas modalidades que, como que alguém fez um negócio desse? Como que essas modalidades estavam no programa olímpico? Mas vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre essas modalidades bizarras. Uma das modalidades mais estranhas é o cabo de guerra, o que hoje a gente parece como brincadeira de criança. Foi uma modalidade olímpica, por exemplo, nos anos de 1900 até 1920, quando foi a última edição com essa modalidade. Esse ano de 1900 foi o único a ter animais como alvo. Outra modalidade extremamente bizarra é a escalada na corda. Você tinha que subir uma corda somente com a força dos braços. Bom, falando de programa olímpico, vamos falar dos programas olímpicos que vão entrar na competição a partir de Tóquio 2020. São elas o skate, o surf, a escalada esportiva, o karatê e o beisebol. Quitios, altios e fortios. O lema olímpico, que traduzindo
é o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Esse lema foi proposto pelo próprio Barão de Coubertin na criação do COI, Comitê Olímpico Internacional, no ano de 1894. O Barão acabou pegando emprestado de um padre dominicano chamado Henri Didon, que era apaixonado por atletismo. Porém, o lema só foi usado oficialmente a partir do ano de 1924. Vamos falar agora dos Anéis Olímpicos. Acredito que todo mundo saiba o que significam os Anéis Olímpicos, que são os anéis que representam os continentes ligados, os continentes unidos. E essa união dos continentes... Os Anéis Olímpicos eles foram idealizados também pelo Barão no ano de 1914. A ideia dele era usar os anéis que simbolizavam os continentes de forma unida, simbolizando justamente a união dos continentes. E aí você vai me perguntar, e as cores? Verde, Oceania. Amarelo, Ásia. Vermelho, América. Preto, África. E azul, Europa. Vocês concordam com isso? Porque se vocês concordam, tá errado. Na realidade, todas essas cores foram escolhidas porque elas estão presentes, incluindo o branco, em seus brasões dos comitês olímpicos nacionais. Para encerrar o assunto, nós vamos falar sobre um dos principais símbolos olímpicos, a tocha. A tocha olímpica. A chama olímpica tem início ainda na Era Antiga. No começo dos Jogos, durante a cerimônia, acendia-se a pira olímpica, na frente do templo de Hera. Os sacerdotes usavam de espelhos côncavos e eles refletiam a luz do sol na pira. Esse fogo era considerado sagrado porque era como uma representação do titã Prometeu, que não cumpriu, que roubou o fogo dos deuses e entregou para a humanidade. E assim dava início aos Jogos Olímpicos, coisa que acontece até hoje. Já na Idade Moderna, a primeira vez que houve uma pira acesa foi nos Jogos de Amsterdã, em 1928. Porém, o revezamento só vai acontecer na Olimpíada de Berlim, em 1936. E aí vai a nossa curiosidade, o porquê que é o revezamento olímpico. Idealizado pelo alemão Karl Dien, o revezamento da tocha ela tem origem também lá na Grécia Antiga. Por quê? Quando começavam os Jogos Olímpicos, ou quando estava para começar os Jogos Olímpicos, saíam os mensageiros da cidade de Olímpia para as outras cidades-estado da Grécia. Esse mensageiro passava por cada cidade e indicava que estava começando um ciclo olímpico. Dessa inspiração, o alemão Karl Dien idealiza o revezamento da tocha nas cidades, anunciando o início dos Jogos Olímpicos, ou seja, que os Jogos Olímpicos estão chegando. Sendo assim, desde 1936, que a chama é acesa ainda nos moldes antigos na frente do templo de Hera, onde uma atriz representa a sacerdotisa, acende-se a tocha e começa o revezamento até a chegada da cidade que vai sediar os Jogos Olímpicos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu comentário e sugestões para os próximos vídeos. Se você quiser ver mais curiosidades sobre os Jogos Olímpicos, como os recordes, modalidades olímpicas, o que está no programa, o que já teve, o que não está mais, deixa aqui no comentário, nós queremos saber a sua opinião. Vou ficando por aqui. Eu sou o Rafael Simões e você está no JuiceBet. Pronto? Tem alguma coisa que você quer que eu grave de novo? Beleza. E aí, bora pra frente.